Amém. Vamos começar o culto, todos em pé. O ensino bíblico de ABD. Eu convido a irmã Lúcia para vir aqui fazer uma oração, iniciando os trabalhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus amado, Deus da glória. Amém, meu Deus. Nesta manhã nós nos encontramos diante de Ti, Senhor. Sim, meu Senhor. Dá licença mais uma vez, Senhor, para nós entrarmos na Tua presença. Sim, meu Deus. Pai eterno, Pai da glória, abençoa assim essa escola bíblica dominical, Sim, Senhor. Deus. Toma todos nós que aqui se encontramos na Tua presença, ó Graças Pai. te damos. Vai nos abençoando, dando saúde a cada um, meu Deus. Senhor. Que o Senhor vá assim, meu Deus, abençoando o pastor, dando sabedoria mais e mais Deus para que ele possa querido. assim fazer a Tua obra, seja onde estiver, Amém, meu Pai. meu Deus. Ó Deus, abençoa nós nesse dia de hoje. Amém, meu Senhor. Nos dá saúde e proteção divina. Amém, meu Em Pai. nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. Agora vamos cantar ao Senhor um hino de louvor. Todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque a alegria pertence a Deus e a tristeza pertence ao diabo. Vamos lá cantar o hino 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, de longe do meu Salvador. Ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Surdo me fez converter-me, não vi ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Amém? Amém. Bom, quem está alegre com Jesus aí, glorifique. O Espírito Santo está passando aí. Aonde está a palavra, está a vitória em Cristo.
Bem, meus queridos, nós vamos estudar nesta manhã de domingo, dia 19 de abril de 2020, a lição de número 3. Nós acompanhamos pelas revistas da CPAD. Neste trimestre nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Bom, o texto áureo nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Agora vamos ficar em pé para a leitura da palavra. E segundo, após a leitura da palavra, eu vou convidar minha esposa para cantar um corinho, porque aí em seguida a gente entra com o ensino. Amém? Vamos fazer uma escola dominical, um estudo dinâmico. Vamos fazer um estudo solto à vontade diante de Deus. Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 12. Está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sim, vamos lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 7, vamos lá. Em quem temos crido, ou melhor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. O 9, vamos lá. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as coisas que estão na terra. 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O 12, vamos todo mundo ler bonito. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Não, leva a Deus em oração. Pai, nesse instante, meu Senhor, nós somos gratos por tudo que já aconteceu aqui, Senhor, e por tudo que vai acontecer. Amém. Nesse momento, meu Pai, eu te peço, Pai, olha para nós com teu olhar de misericórdia, repreende nossas vidas do que não te agrada, Deus, e que a tua palavra possa ficar plantada em nossos corações, amém, meu Pai, e que possa, sim, surtir efeito, Senhor. Ser conosco, nos ajuda em tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Agora, irmã Edna, com o corinho, vamos lá. Nosso Deus é soberano, Ele reina dentro da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina dentro da fundação do mundo. Foi Ele quem criou os luminares e o Espírito do nosso Deus se movia sobre as águas. Foi Ele quem criou a terra, criou as estrelas. Amém. Glória. Foi nosso Deus. Culto na fazenda Monte Amém. Amém. Caçaninha boa. Bom, eu vou começar aqui. Qualquer de vós que estão aqui presentes, se quiserem tomar parte nas explanações, podem. Se alguém disser, pastor, deixa eu explicar esse tópico, esse subtópico, nós vamos deixando, tá? Glória a Jesus.
Escola Dominical Dinâmica. Nós estamos aqui no retiro da Igreja Redenção em Cristo, uma fazenda Monte Sião, que se localiza em Carobeira, aqui bem próximo ao povoado, chegando no povoado de Carobeira, que se situa no distrito de Aritaguá, zona norte de Ilhéus, Bahia. Nós estamos com saudade, evidentemente, da igreja. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. Se alguém quiser aceitar Jesus como Salvador, pode aceitar daí mesmo. Se alguém deseja se reconciliar a Jesus, pode, de coração contrito com Deus, se reconciliar aí mesmo. E se quiser voltar para a igreja de origem, de onde se desviou, de onde saiu, pode voltar. Se quiser nos conhecer, eu gostaria de dizer que nós teremos prazer em recebê-lo. Nossa sede é ali na Avenida Itabuna, número 1445, 745-652, 45-650-015, perdão, 45-650-015, aonde você vai ver lá que é Conquista, mas não é, na verdade é nas imediações do Malhada, porque está encostado ao Morro da Conquista, o fundo da igreja dá para o Morro da Conquista, então evidentemente que as autoridades organizando, considerando ali Conquista, e fica assim, lado a lado com aquele prédio ali na cidade, sempre foi centro ali, tá? Apesar de estar um pouco deslocado, mas a Avenida Itabuna sempre se chamou assim centro, ali ao lado do Shopping Gabriela, não é assim? Shopping Gabriela, Gabriela Center, perdão, obrigado, e você vê logo facilmente ali o nosso templo, na quina da subidinha da Gamboa. Então vocês, quem desejar nos conhecer, nós temos ali culto nos períodos normais no templo, nos domingos, a partir das 9 horas com a Escola Bíblica Dominical, à noite, a partir das 19 horas, com oração até 19h30, aí a gente começa orando, primeiro a gente busca, depois recebe a bênção. E também nas segundas-feiras, no curso de doutrina, também a partir das 19 horas. E sexta-feira e quarta-feira, perdão, culto de portas abertas ali, nosso costume é esse. Então nós temos a congregação no Novo Ilhéus e uma congregação em Itabuna. Eu quero saudar aqui o superintendente de nossas congregações, do Novo Ilhéus, o presbítero Paulo Oliveira, Deus que abençoe, Paulo Rodrigues Oliveira, Deus abençoe. Também nossos cumprimentos ao pastor Nelson, nossa congregação em Itabuna. Pastor Nelson, um abraço, que Deus continue lhe dando forças, ao senhor, à sua esposa, a irmã Eleusa, e meu abraço também a todos os meus irmãos aí de Itabuna, ao diácono, o diácono, como se chama? Tem umas que fogem, a mente da gente é assim mesmo, esqueço, perdão aí meu querido, mas Deus sabe o seu nome. Mais importante é Deus saber do que o pastor, não é verdade? Então que Deus abençoe nosso diácono que está aí com o pastor Nelson, Deus que abençoe todos os meus irmãos que estão aí, firmes, constantes, as senhoras de oração. Meu abraço aqui vai também para o irmão Raimundo aí, bem juntinho, aí na igreja de Itabuna, no templo, toda a família, tá? A irmã Belinha, e enfim, que Deus continue abençoando nossa congregação, nossa gente, nossa, vamos dizer assim, né? A igreja, Redenção em Itabuna, e enfim, que todos os meus irmãos daqui da sede, eu também quero dizer que sinto muita falta de estarmos perto, mas o importante é que o Senhor esteja perto. Jesus pode mais do que eu para abençoar aí a cada um dos meus irmãos, aí Tiago, que é secretário da igreja, a irmã Lidiane, que é líder dos jovens, um abraço para todos os jovens, que Deus assim continue nos abençoando, as senhoras aí do grupo, Ágape, e os senhores também, que Deus continue abençoando grandemente. Vamos nos voltar aqui para o ensino de hoje. Repito, vamos dizendo, hoje é a lição 3, 19 de abril, o tema da nossa lição de hoje é eleição e predestinação, duas doutrinas bíblicas. Eleição é doutrina. Predestinação é doutrina, ensinada pelo Espírito Santo. Nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Isso é fundamento que Deus mandou para os apóstolos que anunciaram, pelos profetas que anunciaram. No fim, tudo se congrega em Cristo. Nessa dispensação da plenitude dos tempos, tudo aprove a Deus, tá? Congregar em Cristo, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, eleição e predestinação é congregado isso em Cristo. São bênçãos espirituais e não materiais que foram prometidas por Deus ao povo que ele elegeria para ser santo, para ser não igual a ele, que jamais poderíamos ser, não igual a Jesus, que jamais poderíamos ser, que é o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas como ele é, procurando e sendo, alcançando a vitória de se livrar das contaminações do mundo, do pecado do mundo, da comunhão com o mundo e caminhando com Deus para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. O texto áureo de hoje nos diz o seguinte: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. O texto bíblico da leitura nós acabamos de fazer, né? Então, introdução. Vamos partir para a introdução do nosso trabalho. Repito aqui, ó. Quem quiser complementar alguma coisa, complemente. Isso aqui é escola. Isso aqui é lugar de aprender. Isso aqui é lugar de contribuir aqui para que a igreja se edifique. E Deus pode usar a mente de vocês melhor do que a minha em algum ponto para vocês esclarecerem aí, tá bom? A introdução diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Integra a doutrina da salvação. O que é que acompanha a salvação? Quem lembra de já ter estudado isso? Acompanha a salvação a regeneração, que é imediata. Aí aparecem os dons do Espírito Santo imediatamente, né? O fruto do Espírito começa imediatamente. Os dons do Espírito Santo vêm depois, com o batismo do Espírito Santo, e vai a vida cristã, a vida de santidade, que é um processo. A santidade não é um processo, a santidade é uma doutrina. Mas a santificação é um processo. Você vai levando a cruz e aprendendo com Cristo, se aperfeiçoando, e nunca vai poder dizer: está consumado, não preciso de aprender mais nada. Não, enquanto vivemos, nós temos que continuar aprendendo. Então a santificação acompanha a salvação, a regeneração, a justificação, o perdão dos pecados e a adoção de filhos. Aí da adoção vem nele, acompanha a adoção. Bonito aqui. Aprendemos aqui, você que está me vendo aí, ó. Aprendemos com essa lição que acompanha a adoção, a eleição e a predestinação. Amém? Amém. Vamos dar um glória para esse Deus? Aleluia! Glória a Deus! Amém, glória. Então, nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, diz a introdução, referente à eleição e à predestinação. O tópico primeiro diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Isto é, precede a humanidade. Precede a existência do homem sobre a terra. A predestinação, ela foi planejada e decidida por Deus muito antes de existir o primeiro homem. Por quê? Porque Deus já sabia em sua presença que o homem pecaria. E por isso mesmo eu aproveito para dizer que Deus fez o homem capacitado e preparado para se arrepender, para conhecer a Ele e os seus desígnios. Então, Deus planejou salvar o que ainda ia se perder, que era o homem que ele ia fazer. Olha que coisa importante.
e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão, aqueles que se voltaram para ele. Que coisa importante. Subtópico 1, a eleição divina. No processo de eleição, quem é o eleitor? Quando você vai votar lá para escolher um governante, quem é o eleitor? O eleitor é você. Você vai lá e vota, não é? Batendo no tecladinho ali da urna, não é? Depois termina, não é verdade? Aí você votou. Mas quem é que elege a igreja? Quem é que elege o povo? É Deus. É Deus. É Deus que é o eleitor. Você, mesmo sem querer, você é um daqueles que Deus quer que seja eleito. Deus quer votar em você. Você que ainda não é crente. Você que está afastado, olha, Deus quer votar em você, para você ir para o céu. Deus quer lhe enquadrar como eleito dele. Que tal? É melhor do que ser presidente da República do Brasil. Se você está eleito para Deus, se bem que pessoalmente você nunca vai ser em si mesmo, tá? Nem procure aí pensar que fazendo grandes obras, Deus vai olhar para você e vai dizer, esse daqui eu vou trazer para cá porque ele nunca matou, nunca roubou, era bonzinho, gente boa, bom garoto, bom rapaz, bom marido, bom homem. Não. Todas as coisas estão congregadas em Cristo. Se você não se congregar em Cristo, você nunca vai chegar ao céu. Mas Deus quer que o seu povo seja santo e irrepreensível. Então, o eleito é o povo, é a igreja. Esse mistério oculto que Jesus revelou quando disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta, aí esta é ele não disse essa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, porque nós somos, essa pedra é a pedra de esquina, a principal pedra de esquina, a pedra angular, é a rocha, é o rochedo da nossa salvação, isso é doutrina. Jesus como rocha, o rochedo que Moisés feriu, batendo. Então, ele, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Quem pode dar um glória aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então a eleição divina, diz na nossa lição, traz a ideia de escolha. Aos Efésios, conforme capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Em Jesus. Por isso, a eleição é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu a nossa escolha, a escolha do povo de Deus, a escolha da igreja? Em que tempo foi? Antes da existência do homem, que ainda ia pecar para provocar a existência da igreja. A existência da igreja é uma consequência positiva do pecado de Adão. Se não existisse o pecado e a queda do homem, aí não precisava fundar a igreja. O povo já estava lá eleito automaticamente lá no jardim. Que coisa bonita não ia ser. O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceira bênção. Tudo isso são bênçãos. Hein? Os aspectos são bênçãos. A finalidade. Qual é a finalidade da eleição? A finalidade é que o povo seja santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível. É aquilo que Paulo chama de noiva do Cordeiro. Aprendamos isso. A esposa, ou noiva ou esposa, como você queira chamar. A esposa é depois do casamento nas bodas, mas já é uma coisa certa. Já é definitivo isso aí, já é plano de Deus. Então a noiva do Cordeiro, que vamos encontrar com o noivo, a igreja vai encontrar com o seu noivo nas alturas, no arrebatamento. Então, nós somos chamados para ser dela, para sermos integrados a ela. Nós vamos vendo que a noiva do Cordeiro foi um mistério oculto e revelado, como já disse. Agora, nos nossos tempos, na plenitude dos tempos, segundo as Escrituras, segundo o entendimento, é que agora foi revelado, com Jesus à vinda, com a nova aliança, é que foi revelado o mistério da igreja.
Daniel falou nos santos que possuirão o reino para todo sempre, Daniel capítulo 7, é só ir lá olhar. Teve também Isaías que falou muito, principalmente no capítulo 53, sobre Jesus Cristo, mas ninguém falou na eleição e na predestinação para o céu. Ninguém falou em noiva do Cordeiro. E assim por diante. Davi, todos os profetas, enfim, Samuel, Moisés, todos falaram em Jesus Cristo. Mas ninguém falou. Esse mistério aí foi um mistério trazido pela graça. E é fundamento dos apóstolos, esse ministério anunciado, que Jesus anunciou. Então veio a graça do Espírito Santo e esclareceu, explicou o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, através do Espírito Santo, que é o novo Consolador que Jesus mandou, porque ele morreria e viria outro Consolador, que ele próprio enviaria. Deus é assim, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é através dos ensinamentos apostólicos, da doutrina dos apóstolos, dada pelos apóstolos, que veio a revelação do que quer dizer igreja no sentido próprio deles. Santo seja o nome, para sempre o nome do Senhor, seja santo eternamente. É santo eternamente. Então, a finalidade da eleição é sermos santos e irrepreensíveis. O subtópico 2 diz as condições da eleição. A eleição é condicionada. É condicionada ao prévio arrependimento. Isso diz o subtópico 2, que a eleição ela tem uma condição. Isso é a essência do ensino do subtópico 2 dessa lição que está na nossa revista. É o prévio arrependimento. Através do estudo que agora fazemos, conforme o capítulo 2, versículo 8, então, nós podemos, da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo condicionado ao arrependimento, aqui na nossa lição, capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, verso 17, da carta aos Efésios. Então, com base nisso aqui, nós vamos vendo que ser salvo não é só levantar a mão, não é só ir à igreja e aceitar Jesus, recebendo ali o toque do Espírito Santo, o chamado de Deus. Tem gente que até chora, derrama lágrimas, aceitando Jesus. Tem outros que aceitam até para fazer favor, para ser educado. Levantar a mão não é suficiente. É necessário que haja arrependimento. Tá bom? E tem muitos que realmente se arrependem na hora, mas depois resolve trocar pelos prazeres do mundo. Isso aí está lá na parábola do semeador, que os espinhos sufocam a fé. Amém? Tem também aqueles que o terreno é duro, quando houve a pregação cai à margem da fé, que ele não tem nada de fé ali, ele está duvidando de tudo, ele é cético. Aí então, ele às vezes simplesmente sai da igreja achando até que não está perdendo tempo, está ali. A vida é assim, o mundo é assim. As pessoas são assim. Nós todos estamos na mesma condição de termos escapado. Parabéns a vocês. Amém. Que escaparam Amém. de que a fé caísse na beira da fé, do coração, do desejo, do anseio da alma por salvação, da sede por justiça de Deus. Quando a semente cai essa margem aí, já era. Vem as aves do céu e levam. Parábola, semeador. Então aqui, nós estamos aprendendo nesta manhã que a eleição ela é condicionada, ela tem uma condição de ser válida, que é a condição de haver arrependimento prévio. Entretanto, esse meio não é meritório a ninguém. Tá? Não é mérito de ninguém. Não é pelo privilégio
individual de alguém ter bom coração, melhor do que o outro, melhor do que fulano. Nós vimos nos noticiários aí as crueldades que fazem quando assaltam, quando matam. Né? Mas o elemento daquele que faz pior do que Paulo fez, Paulo prendia e levava preso os que eram da igreja. E ele tiram vidas por aí, mas tanto esses homens, os homens mais cruéis dessa terra, podem sim se arrepender e encontrar o perdão em nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser o mais vil pecador, ele pode receber a bênção da eleição, desde que se arrependendo em Cristo Jesus. Não é aquele arrependimento de choro de crocodilo. Certa vez apareceu na televisão um malfeitor assassinou uma criança. A mãe viu, foi um chororô, foi uma tristeza quando ele viu o corpo, né, quando encontrou. E ele foi preso. Aí ele disse, ó, desculpa, viu, dona? Olha o que ele fez para ela. Desculpa, dona, desculpa, perdão aí, dona, perdão aí. E até chorando, perdão aí, dona, perdão aí pelo que eu fiz. Mas se soltar ele, ele vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Vai fazer de novo. Quantos saem da cadeia? Às vezes evangelizado, às vezes tendo aceitado Jesus. Quando volta para fazer os mesmos erros. Andar na mesma vida e terminam muitos até morrendo. Mas o arrependimento tem que ser um arrependimento com frutos. Diga fruto. Fruto, porque é o que vai legitimar diante de Deus para que seja, para que tenha validade aquele arrependimento. Para que venha a eleição. Então, a eleição é assim. É condicionada e isso foi escolha de Deus que assim fosse por causa da obra gloriosa e graciosa de Jesus Cristo na cruz. Tá? Subtópico 3 diz, vida santa e irrepreensível. Estamos estudando no tópico 1 que diz, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O subtópico 3 diz, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Não adianta eu me arrepender e a graça da eleição vir a mim, ao meu coração, à minha vida, e eu não ser santo. Gostar das coisas que o mundo está oferecendo aí. Gostar de beba com, como é que eles chamam? Com moderação. Beba com moderação. O que é mais que o mundo manda? O que é mais que o mundo diz? O mundo diz muitas coisas, não é verdade? Oferece muitos prazeres. Falam até em Deus quando estão nas orgias, nos carnavais da vida. Falam muito em orgias. Falam até o nome de Deus nas orgias. Nas bebedeiras. Então no mundo tem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, dissensões, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante como adultério, egoísmo, ciúme. Amém? Amém. Agora eu quero fazer aqui um parêntese. Eu quero pedir à minha jovem que está aí no controle da câmera que ponha a tomada aí no fundo do aparelho que está filmando, tá? Para que não cesse aqui a nossa explicação. Obrigado a você que está vendo aí. Deus abençoe. Voltando. Vida santa e irrepreensível é estarmos longe do que o mundo oferece. Foi assim que foi a vida de Jesus. Na vida de Jesus tinha esportes. Jesus nunca foi para nenhum estádio para brigar com ninguém ou ser provocado por alguém. Crente que gosta de ser provocado, é muito fácil ele querer uma provocação. É só ir para a beira de jogo, se reúna lá, senta na roda dos escarnecedores do Evangelho, que é onde bem gostam de futebol, etc., e outras coisas, vão lhe provocar. Vão provocar o crente. Mas o crente foge dessas coisas. Isso é fugir de iras, fugir de dissensão. Quem pode dar um glória aí, gente? Glória. Vocês gostam dessas coisas? Se vocês não gostam, dão glória. Glória! Glória. Glória a Jesus. Vida santa e irrepreensível. E finalmente o subtópico 4 diz, a nova vida dos eleitos.
longe da mentira, longe das palavras torpes. Que coisa feia é um crente com palavra torpe na boca. Às vezes o crente se distrai e o mestre dele não vai ser Jesus, nem o pastor da igreja dele, que é obrigado a dar exemplo. Todo pastor que é pastor, segundo as Escrituras, ele dá bom exemplo. Ele pede a Deus inteligência para apacentar com inteligência. Mas ele vai, os mestres deles, muitas vezes, é aquele palhaço da Praça é Nossa. É verdade. Aquele palhaço da escolinha do professor Raimundo. Aquele palhaço da televisão, que faz piada até com Jesus. Na verdade, tem tanta coisa torpe, tantas palavras torpes, de gírias torpes, e coisas que não devem estar nos lábios dos santos. Quem pode glorificar aí? Oxe, foi fraco, vocês gostam disso? É? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Bom, então, mentira, palavras torpes, amargura e ira e cólera, nada disso haja nos corações de vocês, meus queridos da igreja, igreja de Jesus, porque vós sois santos. Ainda severas advertências nos traz a nova vida dos eleitos, na segunda palavra de Deus, contra a fornicação, e por isso eu já falei, né? Ele inclui aqui avareza e embriaguez, coisas que não vão levar o crente para o céu. Lá em 1 Coríntios 6,10, está dizendo que os avarentos e os que se embriagam não herdarão o reino dos céus. Então, nada de um golezinho, um pouquinho de vinho somente, nada de palavras torpes, nada de avareza, nada de coração fechado, já dei dízimo, não vou dar oferta nenhuma, já dei demais. Tem gente que é velho de igreja, mas nunca ofertou 50 reais, podendo. Quando não? Olha, se fizer com uma viúva que deu o que não podia, ele pode pegar os 50 contos dele, comprar pão e fazer a feirinha dele e dar na obra de Deus. É difícil isso acontecer. Mas tem gente velho de igreja, com mais de 30 anos de igreja, que só dá moeda. Moeda eu dou para aqueles que tomam conta do carro. E digo mais, tem uns que, quando eu dou 50 centavos, me abençoa. Eu penso que ele não vai gostar, ele diz, Deus te abençoe, muito obrigado. Aí eu saio feliz. Tem uns que eu dou 2 reais, ele olha para minha cara, turista, pensei que ia me dar 10 contos, mão de figa, das costas, nem me ajuda a puxar o carro, se eu precisar de uma olhadinha ali, que eu estou meio na estrada, né? Então tem gente que faz assim, só traz moeda, só dá coisa pouca. E no entanto o nosso Deus é Deus de coisas muitas, sim ou não? Sim. É um Deus de coisas muitas, de coisas grandes. Verdade. Amém? Amém. É que a gente não vai tocar trombeta para mostrar os outros que estão fazendo. Portanto, o pastor não vai poder nunca pegar 50 coisas. Olha, está aqui, gente, olha, é oferta. Você não vai fazer nunca. Mas tem gente que diz, o pastor não bota 50 contos. Mas botamos sim. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Ou eu estou tapeando vocês aqui? Não. Não. Vamos lá. O tópico 2 diz assim, ó, predestinados para filhos de adoção. Quem são os predestinados? Aqueles que são eleitos. Quero ver você votar num candidato que é dono de redes de casa de prostituição. Chamava Castelo. Quando eu era garoto, chamava Castelo. Era uma casa que estava ali funcionando com quase à disposição de quem quisesse chegar para a namorada para alugar por 1 hora, 2 e sair. Eu quero ver vocês votarem nele. Vocês nunca vão eleger um camarada desse, sim ou não? Se eles não vão gostar de vocês. Porque vocês pensam contra ele. Para vocês ele está indo para o inferno, ele vai gostar de ter amizade com uma pessoa dessa? Não. Então, é necessário tomarmos cuidado, porque para ser predestinado ao céu tem que ser eleito. É em quem Deus votou. Dá um glória aí. Aleluia. Será que é preciso pedir para vocês darem glória a Deus? Dá um glória aí, gente. Vamos dar glória a Deus. Nossa vida aqui é para ele, sim ou não? Sim. A predestinação. O termo grego prorizon, desculpe aí que eu não sei falar estrangeiro. Meu inglês é muito de cais mesmo, viu? É good evening, good night. É verdade, meu inglês é de beira de cais. Eu não sei falar inglês, muito menos grego, hein? Já estudei, já fiz curso de teologia, já estudei grego, mas foi somente para ter uma noção. Não aprofundei nada, é verdade. E nem se pode aprofundar no curso de teologia, como aqueles que eu tomei. Ninguém fica formado em grego, né?
É. O termo grego, como já citei, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Predestinação significa coisa preparada antes, determinada antes. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, primeiro, tem que ter a eleição para depois vir o direito à predestinação. Eu estou falando de doutrina de eleição e doutrina de predestinação. São doutrinas bíblicas. Que a eleição é a escolha feita por Deus. Já disse a vocês que ele é o eleitor. Vocês, aqui, ó, estão eleitos por Deus. Vocês se preocupam por ser eleito pelos homens? Quem é mais feliz? É quem é eleito pelos homens, quem é deputado, quem é governador? Ou é vocês que são servos de Deus? Quem é? Aleluia! Amém. Pois é. A escolha é feita por Deus em Cristo, de um povo para si. Aí vem o batismo. O batismo nas águas incorpora você ao batismo no corpo de Cristo. O batismo na igreja. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Vamos adiantando aqui. O subtópico 2 diz filho por adoção. Nós estudamos o subtópico 1 do tópico predestinados para filhos de adoção. Sobre a predestinação, que é algo que, pelo próprio termo, está dizendo feito antes, predeterminado antes, e agora filhos por adoção. A adoção é uma das bênçãos que é uma das bênçãos que acompanham a salvação. Paulo é o único escritor da Bíblia, no Novo Testamento, é evidente, que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos. Tá? Entre os romanos. E perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção. Imagine, quando você é adotado por Deus, aí o subtópico 3 explica quais são as bênçãos que você recebe por ser adotado como filho. Bênção de filho de Deus. Ó, um novo nome e uma nova imagem, está escrito aqui no subtópico 3. É uma das bênçãos. Aquela pessoa não é mais vista como um ladrão e salteador. Ela é vista como um crente arrependido. Eu tenho visto isso. Eu já vi um rapaz na igreja que dava trabalho à polícia ali em Una. A polícia andava querendo pegar ele. Ele aceitou Jesus, tornou-se um homem de bem e pediu em casamento a filha de outro homem de bem, um irmão da igreja. Isso é o que se chama de nova imagem. Não, esse camarada, meu pai, não é mais isso. Não. Certamente a moça interessada em casar tomou informações que ninguém é bobo de se casar sem saber com quem. Ele era gentil, mas agora Jesus perdoou ele. Não, meu pai, ele agora tem outra imagem. Ele não é mais aquele. Um novo nome. Trocou o nome de ladrão por nome de crente. Irmão. Que coisa bonita, né? Deus concede a redenção e a remissão. Olha, a redenção e a remissão são duas outras bênçãos que acompanham a adoção de filho. Perdão, a remissão, a redenção e o perdão. Quando o filho pródigo voltou, o pai não quis acertar ele. Vem cá, você saiu, não foi? Agora você vai passar por uma disciplina que eu vou te dar agora, que você vai ver o que vai acontecer com você, porque você saiu. Foi assim que o pai fez? Não, o pai, vendo o coração arrependido, fez festa. Amém? Amém. Faz festa ou não faz Jesus quando alguém volta? Faz. Ora. A Bíblia está mostrando que faz. Então, a redenção e a remissão, a remissão está em relação às culpas. Você só pode remir um cheque no banco, tomando por exemplo, quando o pagamento daquele cheque está compensado. Você reme, as culpas estão apagadas, as dívidas apagadas. E a redenção, evidentemente, que é a consumação do plano de Deus, do perdão dado e a salvação definitiva
daqueles males dos quais o remido era acusado, das dívidas pelas quais o remido era acusado. Então, existe também, evidentemente, a redenção e a remissão dos pecados como bênção da adoção, privilégio da adoção, que são bênçãos. O restabelecimento da comunhão com Deus é outra bênção. Você pode sentir em você, Deus em você, no seu coração, na sua alegria. Na leitura da palavra dele, ele acende um foguinho no seu altar e no coração. Você vai dando glória a Deus. Dando-lhe o direito de chamar pai. Os judeus não chamavam Deus de pai. O Deus de Abraão não era chamado de pai, ele chamava Abraão de pai. Mas por Jesus Cristo, a gente pode chamar o próprio Deus de pai. Quem é que chamava Deus de pai? Jesus. Você não passa a ser como ele. Ou melhor, você não passa a ser igual a ele, mas passa a ser como ele. Mas não igual a ele, jamais. Isso é o direito de ter intimidade com o pai. Outra, ó, intimidade, Abba Pai. Você pode encontrar consolo. Amém? Amém. Quando é que o bebê é consolado? Quando a mãe pega no colo, não é? É. Já viu isso? Vai dar mama. O menino cai, a mamãe pega no colo. Todos nós já fomos pegados no colo, não já? É, já. Quem já foi de um ano aí, diga amém. Quem já foi de 6 meses, diga glória. Glória. Então já fomos cuidados em casa. Se não em casa, se alguém criou achado aí, jogaram até no lixo, mas alguém pegou no colo. Amém? É, amém. Isso significa que passando a ser herdeiros e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão, porque isso tudo foi prometido a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas nele, isso se cumpre em Cristo, porque estão convergidas todas as promessas. Aprove ao Pai, né? Aprove ao Pai congregar em Cristo todas as coisas do céu e da terra. Então isso tornou a Cristo, e somente em Cristo se cumpre todas as promessas de Abraão. Deus já sabia que o homem ia ser todo imperfeito e apressado de tudo isso. E por fim, outra bênção que acompanha o privilégio de ser filho é aí contar o papai. Todo papai quer o filho. Qual é o pai que não quer o filho? Me respondam aí. Se alguém tiver se comportado errado e souber que tem um filho que ele está passando a saber agora, que mora em tal lugar, em tal estado ou em tal país, ele vai dizer que não quer ver ele? Não. Então Deus quer que a gente vá para ele. Isso aí é um privilégio de sermos adotados filhos. Amém? Amém. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Agora, o tópico terceiro. Sublimidade do propósito divino da predestinação. O subtópico 1 diz: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Não existe aqui predestinação no sentido de condenação na Bíblia, hein? Não existe na Bíblia. O autor dessa revista, o pastor Douglas Batista, ele buscou no Novo Testamento os textos bíblicos que falam em predestinação, e nenhuma delas está dizendo que alguém esteja predestinado ao inferno. Então, a predestinação e a eleição não é uma fachada de mão dupla, que uns estão predestinados para o céu e predestinados para o inferno. Não é assim, se nascer é errado. Predestinação é só para os eleitos. E a predestinação é o plano de Deus que diz que quer que vão para o céu, por isso. Não importa se alguém não quer ir para o céu, mas você queira. Aí você vai chegar lá, porque a predestinação é para os eleitos, é para a igreja, se aplica no sentido coletivo. Ninguém, aqui diz mais, que não houve uma pessoa, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou, escolheu que uns vão para o céu ou para o inferno. Tá? Então, nenhuma pessoa também não está predestinada para o céu, nenhuma pessoa está predestinada para o inferno em si mesmo. Uns nasceram, não é assim que dizem? Ah, meu filho, já me disseram, meu tio, meu filho, um tio que eu tinha, já faleceu ele. Salve, Deus já tem os seus, não viu o que Paulo ia fazer? Fazer o mal, pegar os crentes, para levar preso para Damasco. E aí ele disse, Deus já tem os dele. Para lá, meu tio.
não entendo isso dessa maneira. Eu não sabia explicar nem compreendia, mas discordei logo dele. Isso não é justiça. Deus não fez ninguém para dar ao diabo. Não. Deus não fez ninguém para o inferno. Quando Deus fez o inferno, o lago de fogo e enxofre, não foi para o homem. Então não existia predestinação. E Deus mudou, agora existe. Não tem isso. O inferno, o lago de fogo, foi para o diabo e seus anjos. Jesus explicou isso. Está lá em Mateus, procura aí pelo versículo, capítulo 25. Eu sou péssimo para decorar capítulo e versículo, mas é só olhar ali onde ele descreve, ali antes da morte dele, antes de ser preso e crucificado. Ele fala assim, ele usa uma expressão explicando, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem fogo eterno. Então essa teoria de que uns nascem para ir para o céu, outros nascem para ir para o inferno, essa teoria que isso aí só faz trazer confusão, porque olha lá no dicionário, a Bíblia deles é o dicionário. Se a Bíblia for o dicionário, eles pensam lá o que eles quiserem, mas a nossa Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que predestinado para o céu, para a glória, para ser santo, para viver eternamente com Deus. E não existe ninguém individualmente, volto a repetir, que tenha nascido para ir para o céu, nem nascido para ir para o inferno. Eles nasceram para glorificar a Deus, para serem salvos, porque depois de Adão, né? Estou falando no mundo depois de Adão. Todos os pecados, destituição da glória de Deus, mas não é para ir para o inferno que Deus fez o homem. Deus fez o homem para a glória do seu santo nome. Ele tem que escolher estar entre os eleitos e ir para o céu, ser predestinado, estar na igreja, para estar predestinado. A igreja é que está predestinada para ir para o céu. Ele só Glória vai a Deus. predestinado porque está na igreja. Só a igreja é predestinada para ir para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja aqui, ó, Jesus foi para o inferno. Mas, irmão, sabe, o senhor está dizendo um absurdo. Sim, Jesus foi. Ele morreu no nosso lugar. O que é que nós merecíamos? A condenação. Condenação. Quando ele entrou lá, ele pregou para os espíritos em prisão, está lá em 1 Pedro. Ele pregou aos espíritos que estavam em prisão no tempo de Noé, mas nem assim a Bíblia diz que ele estava predestinado a ir para o inferno. Lá no Salmo 22, Davi diz em profecia, o amigo que o mais confiava levantou contra mim o seu calcanhar, se referindo a Judas. A gente tem entendimento, a Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos, toda árvore boa dá bons frutos. Então a nosso ver, Judas está perdido. É verdade. Nós não falamos como juiz, nós falamos como testemunha, porque a Bíblia diz que fora melhor ele não ter nascido. Mas nem assim a Bíblia diz que ele estava predestinado a ir para o inferno. E nem quer dizer que porque o profeta falou lá, ó, no tempo de Davi, que o amigo em que ele confiava levantou contra ele o seu calcanhar, nem lá está dizendo que esse amigo tinha que ir para o inferno porque tinha que nascer para ir para o inferno por causa daquelas palavras que foram ditas. Porque a profecia, ela não cria nem determina. A profecia fala o que vai acontecer. O que é uma profecia? Uma palavra de sabedoria. Quais são os dons do Espírito Santo? Ó, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os dons da fé, operação de maravilhas, discernimento de espírito, profecia, interpretação de línguas estranhas, interpretação de língua e, evidentemente, ó, vamos lá, quem sabe aí comigo? Os dons do Espírito Santo, vamos lá. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os dons da fé, os dons de curar, foi o dom de curar que eu não citei. Os dons de curar, operação de maravilhas, discernimento de espírito, profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. Então, a profecia é uma palavra de sabedoria, a revelação de Deus do que vai acontecer. Não é para acontecer, é porque vai acontecer. Quando a gente diz a profecia tem que se cumprir, é porque Deus nunca foi mentiroso. Então a verdade tem que aparecer. Quando alguém disser a profecia tem que cumprir, vai ter que ter um traidor, não é porque a profecia determinou que aquilo acontecesse, mas é porque a verdade ela é transparente. Foi Deus que falou, Deus nunca mente. Então, para mim, para eu entender a verdade de Deus, para eu entender as condições de Deus,
os propósitos de Deus, alguém tem que passar por aquela porta que está predestinada. Ou que está predestinada, não, perdão, que está profetizada. Bom, vamos falar em predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Subtópico 2, tá? Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Claro, que ele poderia ter deixado o homem para lá, desistido de fazer o homem, mas Deus não erra, Deus não perde. A gente diz, o nosso Deus nunca perdeu batalha. Se Deus fez o homem e o homem pecou, Deus dá condição a ele e Deus vai ter.